sou professor conteudista da disciplina Informática Aplicada na Educação. Eu, mais o professor tutor à distância, vamos trabalhar esse módulo para tratar a informática educativa como um importante recurso pedagógico em nosso ambiente de trabalho. Conheceremos, na primeira unidade, a história de sua implantação no Brasil e traçaremos um gráfico de evolução. Nessa primeira unidade, é um gráfico, no caso de evolução, e vamos falar muito de datas. Então, a primeira unidade é uma unidade mais conceitual, fala mais da história e alguns pontos de datas que foram colocados de importante para o processo da informática na educação. Depois, conversaremos sobre a utilização do computador na escola, introduzindo técnicas e enriquecimentos. E nesse caso, vamos enriquecer a prática pedagógica dos professores. Trataremos também o seu importante papel, no caso, como funcionário de uma escola e a necessidade da capacitação e formação continuada, que possibilitará um rendimento de conceitos já adquiridos para a busca de novas ideias para o uso do laboratório de informática. Então vamos nós. Primeiro ponto, a história educativa no Brasil. Em 1971, então vamos começar pelo 1971. Primeira iniciativa na área tiveram suas raízes plantadas na década de 70. Quando pela primeira vez discutiu-se o uso dos computadores no ensino da física. Então, começamos no ensino da física. Então, olha bem como é que começou. No ensino da física, através de um seminário na Universidade dos Estados Unidos. Então, lá já começou a implantar a ideia nessa questão da informática. Em 79, foi criado a primeira Secretaria Especial de Informática, no caso, a SEI. Em 1981, tivemos dois pontos em questão. Primeiro, a realização do primeiro Seminário Nacional da Informática na Educação, em Brasília, e a aprovação do documento Subsídio para a implantação do Programa Nacional de Informática na Educação. Em 82, foi realizado o segundo Seminário Nacional de Informática na Educação, isso em Salvador, na Bahia. Em 83, tivemos a criação da Comissão Especial na Informática na Educação e surgiu o primeiro projeto de informática, que foi conhecido como EduCom. Também tivemos, em 83, a publicação da comunicação SEI, no caso, solicitando a apresentação de projetos para a implementação de centros pilotos nas universidades, e também as diretrizes para o estabelecimento político e cultural e desporto, na aprovação da comissão de coordenação, isso no MEC. Em 84, tivemos a assinatura do protocolo de intenções, no caso a implantação dos centros pilotos, como eu tinha falado antes para vocês, aprovação do regime interno do centro de informática e também os subprojetos relacionados na expedição de comunicação, que foi nas universidades de Rio de Janeiro, Minas Gerais, Unicamp. Em 85 foi a aprovação do novo regime interno, o CENIFOR, a aprovação do Plano Setorial Educação, CONI. E em 86, tivemos alguns pontos que foi a criação do Comitê Assessor de Informática, no caso, a instituição do primeiro concurso de softwares na educação e da comissão na avaliação desses projetos, na questão dos softwares, e também tivemos a extinção do CAI e CEPS, e a criação do CAI/MEC. Já em 1987, realização da jornada de trabalho de informática na educação, também tivemos a coordenação de subvisão técnica do projeto EduCom e transferência, no caso, para a CEIF/MEC, no caso,
a implantação do projeto Formar, né, curso de especialização em informática na educação. Então, primeiro aí, 1987, né, foi a implantação do projeto Formar, né, em 1987, que exatamente o que era esse projeto Formar? Era dar capacitação para o professor, né? Então, a primeira ideia da capacitação do professor para a utilização da informática. O início da implantação do CIET, né? E o lançamento do segundo concurso nacional de softwares educacional. Então, você observa que 1987 foi marcado por vários pontos importantes. Em 88 foi a realização do terceiro concurso nacional de softwares educacionais. Em 89 tivemos a realização do segundo curso de especialização de informática, né, na educação. Aí já tivemos aí o Formar 2, né, no caso. Nesse Formar 2 teve a realização da jornada de trabalho luso-latino-americana de informática na educação. E também a instituição de Programa Nacional da Informática, né, o PRONIF, né, na Secretaria-Geral do MEC. Em 1990, né, a integração de metas e objetivos no PRONIF, né, a reestruturação ministerial e transferência do PRONIF, né, para o SENET, né, a aprovação do plano trienal na ação integradora, no caso de 1990 a 1993, e a aprovação do regime interno, que no caso o PRONIF. Em 1992 tivemos a criação de rúbrica específica, né, para ações de informática educativa, no caso, já isso no orçamento da União. Já em 97, não, de 92, passamos para 1997, no caso, o projeto de ensino online, né? E o lançamento do Programa Nacional de Informática na Educação, no caso o PROINF, né? No caso, teve a aquisição de 100 mil computadores e formação de 25 mil professores, né? Então, nesse lançamento nacional, né, foi bem marcado, né, nessa questão, não só na aquisição de computadores, mas nessa capacitação, nessa formação desses professores. Já em 1999, né, teve o Encontro Nacional de Multiplicadores, né, então já a ideia já da questão dos multiplicadores, né, nos laboratórios. Essa ideia dos multiplicadores, né, hoje nos NTEs, eles fizeram curso, eles são professores, né, com capacitação, né, e se tornaram multiplicadores para passar um conhecimento, para capacitar os professores, né. Na época, né, hoje ainda, não sei se ele hoje utiliza ainda, né, mas na época que eu trabalhei, né, no NTE, esses multiplicadores, eles davam curso de capacitação para os professores nas escolas, né. O meu modo de ver, né, do NTE, né, ele capacitava os professores, né, os professores iam para os núcleos e de lá e voltavam para as suas escolas para pegar o que tinha das ferramentas, né, na escola. Mas nessa época apareceu o quê? O surgimento do PROINFO, né, com a implantação dos laboratórios de informática. Então, nesses laboratórios de informática, teve a necessidade de uma pessoa física, uma pessoa que tivesse o conhecimento na área, né, não é obrigado a ser formado na área de informática, mas que tivesse o conhecimento de lidar com essas ferramentas, né, saber lidar com os computadores que estão na sala de aula e ao mesmo tempo fazer reparos se necessário. Então, né, tivemos essa questão dos laboratórios de informática, né, e aí passou um pouco por que os professores iam para o NTE, por que não os professores não seriam capacitados dentro da escola. E aí, nessa época, teve professores, né, que na época se formaram e tinham conhecimento e ficavam responsáveis por esses laboratórios. Então, nesses laboratórios, os professores
tinham conhecimento, faziam sua capacitação e já sabiam lidar com esse material, que eles são os laboratórios de informática, para o ensino. E tinha o professor, né, responsável do laboratório, que dava maior apoio, no caso, aos professores, no caso da informática. Por quê? Porque o curso que era dado, ele não era dado por completo. Quer dizer o quê? Mostrava as ferramentas, explicava como é que as ferramentas, tudo, mas e computador quando desse um problema? E aí, como é que ia ser feito? Porque o professor formado em matemática, biologia, ele não tem conhecimento na área específica de informática. Então ele precisaria ter um conhecimento maior. Então esse papel desse outro professor responsável pelo laboratório foi de uma grande ajuda nessa época. Em 2010, né, um projeto, um computador para o aluno, né? Então, o que era isso, né? Era como tipo uns mini computadores portáteis, né? E cada aluno tinha o seu computador. Então o professor fazia a capacitação no ITE, né? Fazia a capacitação com esse equipamento, né? Para que ele possa lidar com os seus alunos. Então lá na sala, o professor estava explicando o assunto e os seus alunos estavam com seus mini computadores em cada mesa, e assim o ensino da disciplina, né, poderia ser melhorado, né? Então tivemos esse ponto em 2010, né? Mas antes de 2010, né, em 2005, né, aqui faço uma ressalva, né, em 2005, 2007, também teve um outro projeto, que no caso era o UCA, né, que era um projeto de um computador por aluno, né, que aí depois, em 2010, passou por um projeto de um computador por aluno né, continuado. Então, esse projeto UCA, né, foram projetos pilotos que foram colocados em algumas escolas, né, porque não foram em todas as escolas, então foram em algumas escolas e aí colocaram. Vocês podem até ter participado desse projeto ou até mesmo ter visto esse projeto do UCA, né? Alguns alunos com notebooks e portátil lá na sala de aula, então eles não levavam para casa, ficava na escola, então no momento ia lá tudo. Então algumas observações, alguns teve vantagem nesse projeto e alguns pontos teve uma desvantagem nesse projeto. Eu acho que para tudo, quando você vai introduzir uma ferramenta, certo? De informática, né? Você tem que saber lidar com essa ferramenta. Então, a capacitação ela é importante, certo? Mas temos que continuar. Então, acredito, alguns pontos que eu falo assim, na minha região, né? Não foi para frente. Por quê? Porque não tinha o papel do professor, não, quer dizer, não tinha aquela pessoa que continuava o projeto. Então o professor ele fazia a capacitação, colocava, mas acabava depois esquecido, porque não tinha uma continuação. Então, o que a gente tem que observar em tudo isso, né, nesses projetos, ou até mesmo a evolução dessa história, né, é que temos que amadurecer melhor, né, esse conhecimento para que a gente possa implantar, inovar, mas inovar com maior segurança. Então, deixo aí para vocês essa unidade 1. Dessa unidade 1 vai estar também as atividades que eu coloquei, atividade de classe e atividade de casa, né? E eu vou abrir alguns fóruns de discussão para que a gente possa debater melhor essa unidade, né? Muito cuidado no tempo das atividades, não esqueço de fazer as atividades, ela tem prazo estabelecidos por mim, né? O professor tutor à distância vai estar também participando, né, dessa unidade, nessa unidade 1. Então, espero que vocês tenham passado essa unidade 1 da melhor forma possível, né? Como eu falei para vocês, é uma unidade muito de história, né, de datas,
né? Mas alguns pontos de datas, né, elas são interessantes, né? Elas são muito colocadas e que vocês têm que estar sabendo muito bem, ok? Um abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima unidade.